Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que alegria e satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, tratando de temas do universo da filosofia, acompanhado da minha caneca filosófica, sempre atenta aos grandes e marcantes acontecimentos. Enquanto isso, na sala de justiça, Nós vamos refletir hoje um pouco sobre o tema dos pré-socráticos. É claro que em uma aula de 8, 10, 15 minutos nós não vamos conseguir falar de todos os filósofos, mas vamos trazer aqui pelo menos a ideia central, a proposta principal dos pré-socráticos. Para essa reflexão, eu usei o livro de História Geral da Filosofia, já apresentei aqui em uma outra ocasião. Trago aqui os pensadores, de um modo muito especial, o que fala sobre os pré-socráticos. O livro Filosofando, muitos professores usam esse livro no ensino médio. O Dicionário dos Filósofos, que aqui na página 959 vai tratar com muita propriedade sobre o filósofo Tales de Mileto. Muito bem. E eu tenho também o História da Filosofia. Então, usei um pouco desses livros aqui para fazer a reflexão e pontuar de modo objetivo qual é a proposta dos pré-socráticos e um pouco aí já que eu citei o Tales de Mileto, um pouco aí do seu pensamento, da sua relevância para a filosofia, que foi depois dos Rapsódios Aedos, ou seja, depois da filosofia, da mitologia e antes do Sócrates. Estou refletindo com os alunos sobre filosofia, de modo muito especial a primeira série do ensino médio. Então eu já trouxe aqui alguns elementos sobre as características da filosofia, o ambiente em que floresceu a narrativa, o discurso filosófico, o logos, a argumentação, a racionalidade. E nas últimas aulas trouxe um pouco da mitologia. E de modo muito especial vou refletir hoje sobre os pré-socráticos. Quando eu abordei o tema mitologia, eu fiz uma reflexão mais técnica. Qual é o objetivo da mitologia? É descrever a origem do universo segundo os deuses e os titãs. Um outro objetivo também da narrativa mitológica, uma vez que ela é cercada pelo elemento extraordinário, fantasioso, simbólico, sobrenatural, fantástico, é entender os fenômenos da natureza. E pontuando mais um objetivo da mitologia, é procurar compreender as incertezas humanas. Então sempre os deuses, eles estarão de modo muito direto ligado à existência do cosmos, aos fenômenos da natureza e também às incertezas humanas. Então, o homem grego, ele pontuava, ele via a sua vida, ele enxergava sob o prisma, sob a perspectiva de uma narrativa fantástica, onde os deuses sempre estavam ali em contato com as criaturas. Então é importante notar que o discurso mitológico, dentro de uma dimensão de tempo, ele tem o seu ponto forte do século XII até o século VII antes de Jesus Cristo. E a reflexão que nós vamos fazer agora é sobre os pré-socráticos, que é uma tentativa já de compreender o mundo não mais sobre a ótica de uma narrativa extraordinária simbólica, mas buscando o elemento racional. Quando eu disse para os alunos que nós estávamos encerrando aquela etapa da mitologia, alguns até disseram, professor, que pena, poderia ter um pouco mais de histórias, não somente da mitologia grega, mas da mitologia egípcia, ou outra mitologia de uma outra civilização, enfim. E nós estávamos agora partindo para uma reflexão racional. Então a gente deixa a narrativa extraordinária e vai para o discurso lógico, argumentativo, claro, racional. Então os pré-socráticos, eles estão depois dos Rapsódios Aedos, que são os cantadores de mitologia, e antes
do Sócrates. O Sócrates é um filósofo que eu vou tratar aqui depois num outro momento, que vai falar sobre moral, sobre justiça. Ele é muito conhecido pelo método maêutico, mas isso aí é tema para um outro debate, para uma outra aula. Então, os pré-socráticos, eles vão dar uma contribuição no sentido de interpretar sobre a origem, descrever a origem da vida, se opondo à narrativa fantástica, mas trazendo um discurso racional que até então não era visto. O homem grego, ele se pautava pela cosmogonia, que é a origem a partir dos deuses. E agora os pré-socráticos trazem a cosmologia, que é um ramo da astronomia que vai tratar sobre a origem e a evolução do universo. Nós não temos escritos dos pré-socráticos. O que nós temos é a chamada doxografia. Eu tenho um livro aqui que é de uma coleção chamada Os Pensadores. E olha aqui, ó, não é? Tem uma versão até de um livro um pouco maior, esse é um livro menor. E essa doxografia vai apresentar aqui, ó, o Aristóteles tratando sobre Tales de Mileto. Olha que interessante. Eu tenho Georg Hegel, filósofo alemão, que trata também, que cita o Tales de Mileto. Porque nós não temos assim escritos desses filósofos pré-socráticos. O que nós temos são fragmentos. Fato é que nós não temos um tratado dos pré-socráticos, assim como Platão fez, como Aristóteles fez. O que nós temos são citações de filósofos posteriores, mas que perceberam a relevância e a importância desses filósofos anteriores para a reflexão filosófica. Estou com um livro aqui, ó, Filosofando. Muitos professores já usam ainda no ensino médio, e ele vai dizer que o centro da investigação dos pré-socráticos é a natureza. Eles são considerados também filósofos naturalistas, muitos são matemáticos, cientistas, e eles também recebem a nomenclatura de físicos, porque ao contrário dos rapsodos, aedos, que cantavam a mitologia no sentido de trazer uma explicação fantástica sobre a origem das coisas, eles descrevem a partir dos elementos da natureza, ou seja, um discurso lógico, racional, mas olhando para os elementos da natureza que proporciona a possibilidade da existência humana. Eles não estão apegados ao discurso dos deuses, dos titãs, das sagas, mas estão tentando entender como que a vida ela acontece dentro de uma atmosfera terrena, levando em consideração os elementos da natureza que vai proporcionar a própria durabilidade dessa vida. Quando eu vejo os filósofos que elegeram a água, o ar, a terra, o fogo, vai de fato mostrar a importância desses elementos para a existência humana. Claro, bem distante daquela narrativa fantástica, fantasiosa, trazido pelos poetas. Aqui então eu tenho dois grupos, os pluralistas e os monistas. Os pluralistas são aqueles filósofos, por exemplo, Empédocles escolhe mais de um elemento. Empédocles é o filósofo que trata dos 4 elementos, ar, água, fogo e terra. E eu tenho os filósofos monistas. Exemplo deles é o Tales de Mileto, que vai escolher como elemento principal, fundamental, a água. Tales de Mileto viveu ali na metade do século VI a.C. E, antes de tudo, ele era um viajado e sofisticado negociante. Teria feito até uma viagem para o Egito. De tamanha era a sua capacidade de cognição que, no ano de 585 a.C., teria predito um eclipse do Sol, considerado o primeiro dos 7 sábios na Grécia. E ele trata como elemento fundamental a água, não só no sentido de saciar a nossa sede, usada nos alimentos, para a nossa higiene, mas ele parte de um princípio de que onde existe o seco não existe vida, e onde existe a umidade, e claro, ali existe a possibilidade da vida. Olhando
né, certamente olhando para o rio Nilo, percebeu e pôde cravar essa reflexão bastante importante para nós. Sem a filosofia, sem os filósofos, nós chegamos a uma conclusão de que sem água não existe a possibilidade da existência humana. Existe uma lenda bastante interessante que vai dizer que o próprio Tales de Mileto teria desafiado a sua comunidade de Mileto, claro, bastante que herdava ainda a herança, né, da mitologia. E ele teria feito lá uma plantação, não teria rogado a deusa Deméter, fez um sistema de canalização de água, teve uma plantação e teve um sucesso muito grande. Então ele provocou para a comunidade que a água de fato é um elemento bastante importante. Tem uma frase que chama bastante atenção, ou tem uma reflexão do Tales que chama a atenção, né? De acordo com uma tradição antiga, interrogado qual seria a coisa mais difícil de todas, ele teria respondido: conhecer a si mesmo. E qual a mais fácil? Dar conselhos aos outros. Então trouxe um pouco aí do filósofo pré-socrático, monista, o Tales de Mileto, que viveu ali no século VI antes de Jesus Cristo e apresentou como elemento fundamental a água, que gera, né, a possibilidade e a durabilidade da existência humana.